graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É com grande alegria que mais um dia nós podemos trazer em celebração, em súplicas, em clamor, em oração, à vossa casa a celebração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Feche os seus olhos, vamos começar com uma oração. Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada, Pai, por podermos honrar, Senhor, o Teu nome, Senhor, trazer glórias a Ti, Senhor, e Te agradecer, Pai, porque Tu és grande, porque Tu és maravilhoso, Pai, porque Tu nos tens sustentado, Deus. Tens trazido, Senhor, o Teu grande amor ao nosso coração e tens trazido a Tua paz, Senhor, mesmo no meio de tantas guerras, de tantas discussões, Senhor, Tu tens, Senhor, trazido a paz que excede todo o entendimento. Amém. E nós Te agradecemos, Pai, pela sabedoria também que Tu nos tens dado, Senhor, para que haja revelação da Tua Palavra, para que haja discernimento, Deus, da Tua Palavra e para que nós possamos crescer em Ti, Senhor. Porque ao Te conhecer, Senhor, nós, a cada dia que passa, nos apaixonamos mais por Ti, Senhor, e queremos estar mais próximos de Ti, Senhor. Por isso Te agradecemos, Pai, pela igreja, Pai, Te agradecemos pela família onde Tu nos introduziste, Senhor, e Te agradecemos principalmente pela salvação que nos alcançou, Senhor, e pelo o pecado que Tu retiraste do nosso coração e que a cada dia que passa nos convences a sermos aperfeiçoados pela Tua Palavra e pela Tua vontade, Senhor. Te agradecemos nesta noite por todas as coisas e entregamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Quem mais governa os céus e a terra? Quem mais é rei em todo lugar? Quem mais traz luz sobre as nossas trevas? Somente um santo Deus. Quem mais é digno de toda a glória? Quem em esplendor brilha mais que o sol? Que outro rei governa em justiça? Somente um santo Deus. Venham, contemplem o único e santo, louvem para sempre o único e santo Deus, adoremos ao santo Deus. Quem há que seja mais glorioso? Quem mais consegue os mortos erguer? Que outro nome existe invencível? Somente um santo Deus. Venham, contemplem o único e santo, louvem para sempre o único e santo Deus, adoremos o santo Deus. Venham, contemplem o único e santo, louvem para sempre o único e santo Deus, adoremos o santo Deus. Quem mais me salvou do meu pecado? Quem mais o seu próprio Filho deu? Que outro Deus nos quer como filhos? Somente o santo
queremos, Senhor, adorar aquele que é o único santo Deus, Pai. Obrigada, Senhor, pela verdade, Senhor, que nos alcançou, Pai. Obrigada, Senhor, pela liberdade, Senhor, que nos alcançou, Pai. Obrigada porque podemos ser livres para estar diante de Ti, na Tua presença, Pai, prestando, Senhor, louvores e honra, Senhor, ao Teu nome, Deus. Obrigada, Deus, porque não éramos merecedores, mas Tu, Senhor, fizeste, Senhor, com que nós fôssemos através do sacrifício do Teu Filho, Pai. Te agradecemos, Pai, porque Tu és muito bom, Senhor. Muito bom, Senhor, que ainda sendo pecadores, Deus, Tu entregaste o Teu Filho amado para podermos ser salvos por Ele, Senhor. Obrigada, Deus, pelo Teu grande amor por nós, Senhor. Nunca, Senhor, é muito agradecer, Pai, pelo gesto, Senhor, que Tu fizeste, pelo sacrifício, Senhor, que Tu fizeste naquela cruz, Pai. Por isso, Senhor, queremos entregar o nosso coração totalmente a Ti. Mesmo que às vezes, Pai, haja, Senhor, contradições e desejos até, Senhor, das coisas do mundo, Deus. Que a cada dia que passa Tu possas vir a convencer, Senhor, o nosso coração a olhar para Ti, o nosso coração a amar-nos uns aos outros, Pai, e o nosso coração a se entregar, Senhor, com grande confiança, Deus. Com total confiança, Senhor, no trono da graça do nosso Senhor e amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Amém, Pai. Glória ao Teu santo nome, Deus. Aceita, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Queremos dar-Te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para Ti. Queremos dar-Te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para Ti, porque Tu és grande, Tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como Tu. Não há outro como Tu, porque Tu és grande, Tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Queremos dar-Te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para Ti. Queremos dar-Te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para Ti, porque Tu és grande, Tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como Tu. Não há outro como Tu, porque Tu és grande, Tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Amém, Pai. Glória a Ti, Senhor. Não há como Tu, Jesus. Não há outro, Senhor, igual a Ti, Senhor, que possa, Senhor, fazer obras como Tu as fazes, Deus. Glória ao Teu santo nome, Pai. Amém? Não há outro igual ao nosso Deus. E que nós possamos, a cada dia que passa, trazer esta gratidão perto dEle e até perto das pessoas que nos rodeiam, e trazer esse valor que às vezes se perde ao longo dos anos, se esfria. Nós devemos voltar sempre às Escrituras, voltar sempre ao Evangelho de Cristo crucificado e voltar sempre a lembrar-nos de onde Jesus nos tirou. Amém? Amém.
Fica já a seguir com a palavra de Deus e aqui de casa nós deixamos um grande abraço, um grande beijinho e até já. Até já. Boa noite, o meu desejo é que estejam todos bem, desfrutando da maravilhosa graça de Deus e com os corações preparados para podermos estar prontos para ouvir, meditar na Santa Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e vamos ler do verso 14 ao verso 21. É uma oração do apóstolo Paulo, uma oração intercessória, um clamor a Deus pelos Efésios, que tem para nós algumas lições que certamente trarão fortalecimento para o nosso coração, para o nosso homem interior. Muitos a chamam a oração mais usada da Bíblia. Então vamos ler Efésios 3, do verso 14 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Verso 21 é lindo. Vamos repetir. A esse glória é ao Pai, na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar pedindo ao nosso Deus que nos ajude a compreender este texto, este texto breve, porém extremamente rico. E sei que vamos receber algumas lições dele. Querido Pai Celestial, queremos nesta noite unir as nossas vozes à voz do teu servo Paulo. Assim como ele clamou essas bênçãos sobre a Igreja dos Efésios, nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor, que derrames as mesmas bênçãos sobre nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine na compreensão da Tua revelação, Senhor. Há coisas nesta oração que acabamos de ler que desafiam a nossa compreensão. Peço que o Senhor nos guie, passo a passo, para não só compreendermos, mas também experimentarmos tudo aquilo que Paulo, através da sua oração, nos quer transmitir a nós. Oramos, Paizinho, em nome de Jesus. Efésios 3, como disse, do verso 14 ao 21, a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. É esta passagem que gostaria de meditar com os irmãos na perspectiva que Deus nos encha de admiração por Ele e da glória dessa grandeza da sua glória, para que possamos refletir a respeito do verdadeiro caráter de Deus e também do que é o Santo Evangelho. O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma e é nesta prisão que Paulo escreve esta carta aos seus irmãos em Éfeso, à igreja de Éfeso. Como lemos no verso 14, Paulo coloca-se de joelhos, mesmo preso, com muitas limitações, porque as tinha de certeza, ele ora. E aqui eu quero expressar algo que é digno de nós lembrarmos. Oração, clamor, intercessão. E a oração é o instrumento mais poderoso que Deus colocou nas mãos da sua igreja. Vou repetir, a oração é o instrumento mais poderoso que Deus colocou nas mãos da igreja. Paulo está preso. Como sabemos, Paulo já é velho, certamente com muitas cicatrizes no seu corpo devido a tanto sofrimento, e ele não faz qualquer pedido de bênçãos materiais. Não, ele não pede para ser solto, ele não pede conforto na prisão, ele não pede nada disso. Paulo ora para que a igreja seja revestida com poder pelo seu espírito no homem interior.
Veja como ele começa com a sua oração. Lembrar o verso 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, por esta causa. E quando Paulo nos diz, por esta causa, ele está nos levando a tudo o que já tinha escrito na carta, na epístola. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E o que é que Paulo escreveu? No capítulo 1, vamos apenas lembrar, Paulo revela o plano eterno de Deus para a nossa redenção. O Pai nos escolhendo em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e para sermos irrepreensíveis perante Ele. Paulo orou para que Deus abrisse os olhos espirituais da igreja. Foi a primeira oração aqui, no capítulo 1. Esta oração do capítulo 3 é a segunda oração que Paulo faz. Esta é a primeira. Para que a igreja entendesse a sua herança e a sua chamada e o poder que estava à sua disposição. No capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, que depois vocês irão ler em casa, Paulo fala da graça de Deus, que nos tomou quando ainda nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. E no mesmo capítulo 2, depois do verso 11 ao verso 22, Paulo diz como Deus, na sua misericórdia, na sua graça e misericórdia, Deus juntou os judeus e gentios numa nova família, num novo corpo, e agora devemos nós exercer e usufruir profunda comunhão cristã uns com os outros. E no capítulo 3, dos versos 1 a 13, Paulo fala do mistério do Evangelho, que estava oculto, mas que agora Deus revelou a nós. É muita informação, queridos. É muita coisa. Por isso, eu convido os irmãos depois a meditarem na carta aos Efésios. E quando meditamos no plano da redenção, que é isto que Paulo vem explicando nesta carta, nós vemos como Paulo é profundo e como Deus tem grandes projetos para a igreja. Deus tem grandes projetos para a sua igreja, porque a igreja é o grande plano de Deus. A igreja, essa comunidade única da aliança, é o grande plano de Deus para todos os tempos. A grande esperança de Deus no meio do mundo corrupto, no meio do mundo vil. A igreja é o grande plano de Deus para transformar a vida das pessoas. Queridos, e é bom, é digno, é urgente que à maneira de Paulo, à maneira deste apóstolo, deste gigante da fé, nos coloquemos também de joelhos, clamando pela Igreja do Senhor. Como a Igreja do Senhor precisa em tempos como estes. Amém? Em tempos tão difíceis, em tempos de apostasia, há crise em todo lado. Há crise na igreja, há crise no mundo, há crise em todo lado. E o apóstolo Paulo, nesta oração, ele se coloca de joelhos. Uma atitude de humildade, uma atitude de reconhecer que não somos nada, e nós não somos nada, que não temos nenhum mérito e que nós precisamos da ação e do benefício do Senhor Jesus nas nossas vidas. Mais que nunca, essa ação do amor de Deus, do benefício de Deus nas nossas vidas. E Paulo está considerando tudo que havia falado a respeito da igreja nos capítulos, como disse, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, e por esse motivo Paulo, ele se coloca de joelhos. E nesta posição de humildade, de joelhos ali naquela prisão, o que é que ele pede? O primeiro pedido do apóstolo Paulo está no verso 16, que nós vamos ler. Efésios 3,16. Paulo diz, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, é o que ele quer dizer, com poder pelo seu Espírito no homem interior. A primeira coisa que o apóstolo pede pelos seus leitores, pelos Efésios, depois de ter exposto a grandeza do Evangelho da graça de Deus, o mistério da igreja, ele pede por fortalecimento. Ele não pede outra coisa. Paulo pede por fortalecimento e ele diz que sejais fortalecidos, corroborados, com poder pelo seu Espírito no homem interior. E o que é o homem interior? O homem interior é a nossa mente, é a nossa consciência, é a nossa vontade, é o nosso coração. E é pela ação do Espírito Santo que somos fortalecidos, queridos, no nosso homem interior, no nosso coração. E um crente fortalecido interiormente, esse crente vai enfrentar as dificuldades. Ele vai enfrentar as perseguições que sempre vêm
no nosso dia a dia, ele vai enfrentar a dureza da vida, ele vai enfrentar as crises económicas que estão por aí, cada vez serão maiores, vai enfrentar enfermidades, doenças, perdas. Mas quando não há em nós esse fortalecimento, nós ficamos desanimados. Como crentes, sim, nós ficamos desanimados, ficamos frustrados, sem vontade para prosseguir e dando muitas vezes mau testemunho, porque esse fortalecimento, esse homem interior não está fortalecido. Então o fortalecimento de Deus, o avivamento de Deus, é essa ação do Espírito Santo em nosso homem interior, em nosso coração, nos firmando na sua verdade, nos firmando no seu santo Evangelho, de tal forma que depois nós recebemos o ânimo que precisamos, caminhamos, nos levantamos para enfrentar todas essas dificuldades. Paulo pede isso para os Efésios, que sejais fortalecidos, corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. E eu creio que nós deveríamos pedir, não só para nós, que Deus nos fortaleça, porque Paulo não estava pedindo nada para ele. Paulo se ajoelhou e estava clamando pelos Efésios para que eles pudessem ser fortalecidos e que nós possamos também fazer a mesma oração pelos nossos irmãos. E há muitos irmãos que precisam desta oração. A Igreja do Senhor precisa desta oração, precisa deste fortalecimento. Há tanta gente desanimada, há tanta gente passando por circunstâncias menos boas e Paulo ora por isso que a Igreja seja fortalecida no homem interior. E é só dessa maneira, queridos, só dessa maneira que a Igreja pode continuar cumprindo a sua missão. É só com esse fortalecimento do Espírito Santo, é com essa aproximação de Deus, é com essa busca de Deus, buscar esse fortalecimento, que nós conseguimos neste mundo ser luz e ser sal. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para darmos esse testemunho de gente que anda com Deus, de gente que é luz no mundo em trevas e de gente que é sal para temperar. E é pelo Espírito, é somente pelo Espírito Santo que o Senhor nos levanta a esse nível e para que nós possamos viver fortalecidos, corroborados no nosso homem interior. E é o Espírito Santo que o faz. Lembremos a visão do Vale dos Ossos Secos, lá no livro do profeta Ezequiel. Deus veio e soprou sobre aqueles esqueletos. Estavam revestidos de carne e nervos, mas não havia vida. Eram apenas ossos ali. Gente morta, sem vida. Mas eles se levantaram e depois formaram um grande exército para que pudessem servir o Senhor, o seu Deus. Queridos, e a minha oração é que Deus conceda que a sua Igreja, tu e eu, sejamos fortalecidos neste mundo tão vil onde nós vivemos, no nosso homem interior, no nosso coração. Este foi o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz de joelhos para os seus irmãos na igreja de Éfeso. Ele tem um outro segundo pedido, e este segundo pedido ele se encontra no verso 17 que nós podemos lembrar, que diz: para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, isto é lindo demais, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, Paulo ora pedindo que Cristo habite plenamente pela fé. Que essa experiência de ter Cristo em nós, que é a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, seja experimentada plenamente. Que não haja nenhuma área da nossa vida, nenhum lugar cá dentro do nosso coração que não seja ocupado pela presença de Deus. Se nós somos um edifício, a Bíblia nos compara a um edifício, a palavra de Deus nos compara a um edifício, nós somos um edifício onde Deus habita, que não haja nenhuma área da nossa vida que Deus não ocupe, que não esteja ocupada pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo. Que Cristo habite plenamente na sua presença santificadora, renovadora em nossos corações. Este é o desejo do meu coração, para mim e para todos nós. Que Cristo habite plenamente com a sua presença santificadora, a sua presença renovadora em nossos corações, no nosso homem interior. Como é que isso acontece? Paulo diz: pela fé, pela fé.
Paulo diz, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Então, meus queridos irmãos, quanto mais entendemos o mistério da fé, quanto mais entendemos a Deus e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, mais nos apropriamos e confiamos nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus têm o sim de Deus e o amém de Deus. E mais vamos abrindo mão de nós mesmos. Verdade. Mas vamos abrindo mão de nós mesmos, deixando que Ele habite plenamente em nós, pela fé. E o resultado disso o que é? É o amor. E o amor é o vínculo da perfeição. E quando Cristo habita no coração desta maneira, como Paulo está explicando, como eu estou querendo também explicar aos irmãos, o amor se torna a coisa mais importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Se torna a motivação mais importante, se torna o objetivo mais importante. E como nós precisamos de viver isto. Como nós precisamos de viver isto. Por isso, esta oração de Paulo tem muitas lições para nós. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração para que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que estamos ouvindo deste homem. Terceiro pedido do apóstolo na sua oração pelos Efésios. E este terceiro pedido, podemos vê-lo no verso 18. Paulo continua dizendo, para que possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós vimos no verso 14 que Paulo diz, eu me ponho de joelhos diante do Pai, e aqui no verso 18 ele diz, para que possais compreender qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Ele não diz de quem. Certamente será do Evangelho que ele acabou de expor, que nós lemos nos capítulos anteriores. Até porque estas 4 dimensões lembram, como disse, a figura de um edifício. E Paulo já tinha comparado a Igreja de Cristo a um edifício, a um santuário que cresce, a um santuário vivo. E quando Paulo diz, eu oro para que eles compreendam, veja bem, eu oro, Pai, para que eles compreendam o que é a largura, o que é o comprimento, o que é a altura e o que é a profundidade. Paulo talvez esteja dizendo, Pai, eu oro para que eles possam compreender o que significa a Igreja e fazer parte dela. É disso que Paulo vem falando até aqui, queridos. É mesmo disto que Paulo vem falando até aqui, para que eles possam compreender todas as dimensões do que significa ser Igreja e fazer parte dela. Ser cristão e fazer parte do corpo de Cristo, nós precisamos de entender, queridos, o que significa ser igreja e fazer parte dela, ser cristão e fazer parte do corpo de Cristo. E Paulo ora para que a gente possa compreender isto. Amém? Isto é muito lindo. E o quarto pedido, e surpreendente este quarto pedido, que está no verso 19, ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, é conhecê-lo. Mas não só conhecê-lo, é experimentá-lo. Nós precisamos de experimentar este amor. Paulo diz que esse amor excede todo o entendimento. Nós precisamos de experimentar. O mundo não compreende o amor de Cristo. Ele ora pelos Efésios para que eles possam experimentar esse amor que excede todo o entendimento. É tão grande o amor de Deus. E eu faço uma pergunta para ti e para mim. Será que nós todos conhecemos este amor? Será que nós todos experimentamos este amor? Quando nós conhecemos e quando nós experimentamos esse amor, queridos, é aí que somos cheios de toda a plenitude de Deus. E nós precisamos de estar cheios desta plenitude de Deus. E o apóstolo faz este último pedido, que os meus irmãos sejam tomados por toda a plenitude de Deus, sejam tomados por Deus. O objetivo de Deus para nós é que sejamos tomados por Ele, que sejamos possuídos por Ele, que os nossos pensamentos não sejam mais os nossos, mas que sejam os pensamentos que Deus coloca dentro de nós.
Os pensamentos que Deus coloca dentro de nós sejam os nossos pensamentos. Que as nossas motivações não sejam mais as motivações da nossa carne pecaminosa, mas que sejam as motivações que o Espírito Santo desperta dentro de nós. Que as nossas ações e as nossas reações não sejam mais as ações e reações de um homem ou de uma mulher carnal, mas sim sejam as ações e as reações que Cristo teria, porque Cristo habita em nossos corações. Aleluia! Porque somos o templo do Espírito Santo, queridos. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? É desta forma, com Cristo no coração, que nós compreendemos o amor de Deus e só assim seremos tomados de toda a plenitude de Deus, de outra forma não. E esta oração do apóstolo Paulo é a oração mais surpreendente que existe. Ler, conhecê-la, pedir ao Espírito Santo que nos dê revelação é a coisa mais bela para o nosso homem interior. E Paulo termina no verso 21. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. A esse glória na Igreja. Esse é o Pai, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que para Ele seja a glória na Igreja. A glória não é para o homem, é para Ele. Que seja para Ele, para o nosso Pai, a glória na Igreja. Que a Igreja viva para a glória dEle. Que isto seja real. Que a glória de Cristo seja manifesta em nós como Igreja. Isto é fundamental. É importante que nós possamos entender isto, queridos, no nosso coração. Que bom meditarmos juntos nesta oração maravilhosa que Paulo fez pelos Efésios. Uma oração maravilhosa. Um texto curto, mas tão rico, tão poderoso, tanto ensino, tanta lição para cada um de nós nesta noite, pelo privilégio que temos, pela oportunidade que temos do Espírito Santo nos estar ensinando. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. É muito lindo ler isto e saber quem era Paulo. Aquele homem já velho, aquele homem cansado, aquele homem quase moribundo, aquele homem que se ajoelha e ali ele clama pelos seus irmãos na igreja de Éfeso. Que exemplo a seguir, queridos. Que exemplo a seguir. Tudo quanto está escrito é escrito para o nosso ensino. Que exemplo a seguir. Vamos seguir as pegadas de Paulo, dos ensinos dele, pôr em prática no nosso dia a dia, nos dias em que nós vivemos. Importa imitar este grande bandeirante do cristianismo. Orar uns pelos outros, como igreja, como corpo de Cristo que somos. Amém? E talvez nós precisamos de copiar o modelo de Paulo. Talvez nós precisamos de joelhar, de ficar lá no nosso lugar secreto de joelhos e não só, quebrantados, com um coração quebrantado, clamar pelo povo do Senhor, pela igreja do Senhor, para que o Senhor possa fortalecê-la no seu homem interior, que o Senhor faça dela uma igreja gloriosa e santa e sem mácula. Amém, porque só essa igreja subirá. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Vamos nós clamar também. Vamos juntar a nossa oração. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude e que aquilo que ouvimos nesta noite, essa semente, possa dar fruto no nosso dia a dia. Amém. Para que possamos ter a igreja gloriosa que Jesus Cristo vem buscar. Inclina a sua cabeça comigo e eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, querido Pai Santo e Eterno, Senhor, perdoa-nos porque temos todo esse poder à nossa disposição e vivemos muitas vezes de maneira tão acanhada, Senhor. E eu falo por mim, meu Pai. Por isso, Senhor, me inclino diante de Ti, pedindo perdão. Que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, para que Cristo habite em nossos corações. Senhor, como nunca sentimos antes, vivemos dias difíceis, Pai. Dias que Tu conheces, dias trabalhosos, dias do fim, como aqueles que o apóstolo Paulo viveu lá no passado. E a nossa súplica nesta noite, Senhor, o nosso pedido
é que a súplica de Paulo, o pedido de Paulo, seja o nosso nesta noite. Fortalece o nosso homem interior, fortalece os nossos sentimentos, fortalece a nossa razão, fortalece a nossa fé. Precisamos ser fortalecidos na fé, Senhor. A tua igreja precisa ser fortalecida na fé. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, aquelas áreas que ainda são tão veneráveis, Senhor. Áreas que ainda damos lugar à carne, que tantas vezes nos envergonham, Senhor. Toma essas áreas e governa a nossa vida. Querido Pai, dá-nos a bênção de compreendermos o Teu amor, de experimentarmos o Teu amor, Senhor. Ajuda-nos a entender o que significa a cruz, o que significa o túmulo vazio, Senhor. Ajuda-nos a compreender estas verdades, Pai, estas verdades espirituais, Senhor. Senhor, ajuda a Tua igreja. Senhor, nesta noite, Senhor, ajuda os meus irmãos que estão comigo, que estão ouvindo a Tua palavra, que ouvimos a Tua palavra. Senhor, nós Te amamos, meu Pai. Eu Te amo, Senhor. Aceita a minha oração, o meu louvor, a minha gratidão, Senhor, as minhas ações de graças, meu querido Pai. Aceita, Senhor. E também clamo pelos meus irmãos que podem estar necessitados, que estão necessitados, desencorajados, Senhor, doentes, cansados. Cura o doente, Senhor, satisfaz, Senhor, o coração daquele que está em dificuldade, Senhor, em aflição, meu Pai. Te peço isto, Senhor. Senhor, nos ajuda. Nos chegamos, Senhor, ao trono de misericórdia e de graça, porque é aí, Senhor, que nós encontramos um grande sumo sacerdote compassivo, Pai, o Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por Ele. Muito obrigado por Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Obrigado, Pai. Obrigado pelo grande amor. Obrigado por este amor, Senhor, tão grande. O Teu amor que não tem limites. Obrigado, Pai. Derrama esse amor esta noite no coração de cada um de nós que está ouvindo esta palavra, Senhor. E aproxima-nos de Ti, Senhor. Aconchega-nos a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Te agradeço. Em nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, sabendo, Pai, que Tu ouves as nossas orações. Amém. Deus ouve as nossas orações, querido. Deus ouviu a nossa oração. Seja fortalecido no amor de Deus. Tenha uma noite abençoada, um fim de semana abençoado. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Deixo o meu abraço fraterno, como sempre o faço. E esperamos por vocês para nos visitarem ali na Amadora, na Falagueira Amadora, na nossa casa de oração. Domingo às 10 horas estaremos ali para juntos continuarmos a adorar e a servir o Senhor. Mais uma vez, Deus abençoe ricamente.